Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Engenheiro Turbinado. Aqui a gente traz recursos para você impulsionar a sua carreira, ou seja, para você alcançar os seus objetivos como profissional na engenharia. Eu sou Johnson Rigueira. Eu sou Tatiana Ribeiro. E o tema de hoje é dicas para se destacar no meio da concorrência. Bom, o que é uma dica, né? É bom começar, né, com isso, né, esclarecendo o que é uma dica. Todo mundo gosta de dica, todo mundo quer uma dica. Me dá uma dica aí. E a gente colocou da seguinte forma: uma dica é uma informação que gera valor para uma pessoa em um curto espaço de tempo, né? E quem é que pode dar uma dica? Normalmente quem já passou por aquela experiência, já viveu aquilo, ela vai saber te falar o caminho, olha, vai por aqui, ou vai por ali, ou não vai por aqui, né? A minha experiência foi essa aqui e tal. Né? E isso independe realmente da questão idade. Exato. Né? A experiência é a que você viveu, de repente você passou aquela experiência naquele momento e um cara de, sei lá, 40, 50, 60, 80 anos ainda não passou, né? Quantas dicas aí pessoal muito novo pode dar com relação a redes sociais, internet, a gente tudo normalmente isso. ajuda os nossos pais quando eles querem colocar um WhatsApp no telefone para ver as fotinhos dos netinhos, por exemplo, né? E quantas dicas a gente pegou de pessoas muito mais novas do que a gente para fazer o que a gente está fazendo aqui. Né? Exatamente. Então é por aí. Mas o foco hoje é a gente dar dicas para você se destacar no mercado da engenharia. Por quê? Porque é um mercado competitivo, porque a gente está passando por um momento de mudanças e a gente quer saber o que a gente pode fazer efetivamente para se diferenciar. Né? Todo mundo quer saber isso. Então vamos direto? Vamos, a primeira dica: aproveite o seu tempo. Então comece a refletir. Quanto tempo que você passa no celular olhando videozinhos de WhatsApp que a turma manda? Isso aí é assim, aproveitar o tempo parece uma dica muito lógica, né, para todo mundo, mas poxa, uma dica de aproveitamento de tempo tem que ter um sentido por trás, né, e parece tão lógico, mas que ninguém faz. Então você pode pegar aí, pega seu celular, analisa ele e vê quanto tempo você está gastando aí respondendo coisas bobas, quanto tempo você está gastando assistindo um videozinho bobo, quanto tempo você fica cuidando da vida alheia. Quanto tempo, né? Você pega todos esses videozinhos que você recebe, vou mandar para todos os meus grupos. E aí, além do tempo que você perdeu assistindo um videozinho que não tem nada a ver, você perdeu enviando para todos os grupos. E tá fazendo a cadeia que outras pessoas também percam tanto do tempo delas. E aí você pode falar assim, poxa, mas esse aqui é meu instrumento de trabalho, eu realmente passo muito tempo, né, no WhatsApp, passo muito tempo respondendo clientes, né? E aí? Uma coisa é você determinar os horários em que você vai pegar o WhatsApp, vai pegar o telefone para poder responder todas as mensagens do WhatsApp. Outra coisa é a pessoa que o telefone está ali, você está trabalhando, apitou, pega lá, olha, tem que respondeu, vai lá. Aí volta, vai começar a trabalhar, apitou de novo, socorro. É um tique, né? É um tique, né? Você gasta muito menos tempo se você ler e responder 10 mensagens uma só vez, do que a cada apitada responder cada uma das mensagens. Pois é, mas o meu cliente me liga, né, me manda uma mensagem e eu quero ser proativo, eu quero responder na hora, eu quero que ele tenha ali a resposta, e isso eu acho que é valor para o meu cliente. Aí ele vai continuar fazendo isso com você o tempo inteiro, é no tempo dele, não é no seu. Se você está desenvolvendo um projeto, por exemplo, e ele vai ficar te mandando a mensagem toda hora sobre o projeto dele, perguntando, e tá pronto, e o pilar não sei das quantas, você não consegue desenvolver o trabalho dele para entregar no tempo que ele precisa. E isso a gente está falando de um cliente, né? Se você tem 10 clientes e os 10 estão te mandando mensagem o tempo todo e você não pauta isso para você controlar o seu tempo e aproveitar melhor o seu tempo,
você vai ser constantemente a agenda do outro e não a sua agenda. Eu pegava muito o telefone a qualquer hora que vinha mensagem, pegava, olhava e respondia, olhava e respondia. E eu fui vendo que realmente eu não conseguia trabalhar, né? Não conseguia efetivamente concentrar, porque quando você responde a cada mensagem que chega, você tem o tempo do susto que você leva porque chegou, você pega o telefone, vai ligar o telefone, né? Vai lá, clicar, responder, voltar, colocar. E aí, volta pro computador, você fala assim, o que eu estava fazendo mesmo? Aonde eu tinha parado? Você perde o foco. Você perde o foco. Então, você precisa de um tempo para você recuperar o foco. E aí, na hora que você recupera o foco, começa a desenvolver, lá vai o telefone outra vez. Né? Quando você faz isso de uma só vez, e eu comecei a fazer isso, de uma só vez, trabalha vários minutos na sequência, telefone guardado num lugar que não apita, não vibra, não nada, nem enxerga o telefone. Pronto, trabalha vários minutos. Agora uma pausa para beber uma água, ir ao banheiro e olhar as mensagens e responder as mensagens. Pronto. Depois você já ia ter que voltar pro foco de novo, né? Porque você parou para beber uma água, porque é importante para beber uma água, para ir no banheiro. Na hora que você volta, tá ali de novo. O tempo que você ganha com isso e fora que é uma libertação, né? Eu já escutei muito de Tati, você não pega, você não responde minhas mensagens e tal na hora. Gente, a maior parte das mensagens que as pessoas falam, você não responde minha mensagem na hora, pode ser respondida e resolvida 2, 3 horas depois, sem o menor problema, sem dar prejuízo nenhum pro global, né? Aquela reflexão precisa ficar aí, né? Quem que é dono de quem? Né? Você é dono do seu telefone ou o seu telefone é dono de você? Né? Então, desabilite essas mensagens, assim, principalmente se você dá os... Quando é de cliente, assim, fica... O que será agora, né? Então, desabilite mesmo, desabilite todos os sinais, né? Sonoro, visual, vibrador, tudo, desabilita tudo para você manter o seu foco e quando você fizer essa pausa, você responde. E o meu cliente vai reclamar. Ele vai se habituar e ele vai confiar que de tempos em tempos, né, ou sempre naquele mesmo horário, você responde. Você pode inclusive colocar lá no WhatsApp assim, responda as mensagens tal hora. Tal horário, exatamente. Pode ter disponível de tal até horário. Acabou. E aí fica claro assim, acho que não tem problema não. Pode acostumar que dessa forma, com certeza, você vai aproveitar mais seu tempo. E principalmente não fica vigiando a vida alheia, né? Nas redes sociais, que o tempo inteiro, vamos ver se fulano, aonde que fulano tá? Então, o que esse fulano tá fazendo? Esse aí é a perda maior de tempo, né? E por que então que isso, né, já que todos os caminhos têm que levar a Roma, por que aproveitar melhor o tempo é uma boa dica para você se destacar na concorrência? Porque a maioria das pessoas faz exatamente o que eu falei, de telefone tocou, foi lá, pegou, respondeu, né? Telefone tocou e não produz e passa o dia inteiro respondendo mensagem do WhatsApp, olhando rede social e não consegue efetivamente focar no trabalho e produzir. E se você é uma pessoa que consegue focar no trabalho e produzir efetivamente, você vai se destacar, com certeza. Então é isso aí. Vamos lá, segunda dica, essa aí eu acho das mais interessantes. Desenvolva sua marca pessoal. Eu sinceramente acho que a maioria dos engenheiros não fazem isso. Não é que não fazem porque não se preocupam, não fazem porque não têm noção tem conhecimento, né? da importância que isso é, né? A gente desenvolver a marca pessoal. As pessoas, elas se conectam com pessoas, elas não se conectam com logomarcas, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente percebe isso, e se você fizer um estudo rápido, uma análise rápida do seu telefone, né, das suas redes sociais, com quem que você efetivamente se conecta, né? Quem são das centenas ou milhares de pessoas que você segue ou que te seguem? Quem são? Pessoas ou empresas ou logos, né? As pessoas conectam com pessoas. Hoje em dia, mais do que nunca. Então, procure desenvolver sua marca pessoal. Faça uma análise das grandes personalidades, né, profissionais
E veja que elas não estão escondidas atrás de uma logo, elas são a cara, né, da empresa. A Microsoft é do Bill Gates, não é o Bill Gates da Microsoft. Exatamente. Não é? Então, como que você também quer ser lembrado, né? Você é o fulano de tal lugar da empresa tal, ou você é o engenheiro fulano que trabalha na empresa agora, neste momento, né? Uhum. Porque quando você desenvolve a sua marca pessoal, as pessoas buscam por você independente da empresa onde você está. E hoje as pessoas se dão muito conta dessa situação, né? Cada vez mais. E esse lado de desenvolver sua marca pessoal, ele tem uma grande vantagem também, que as pessoas hoje monetizam as marcas pessoais. Se você tem muitos seguidores, né, as redes sociais te pagam para colocar propaganda, para poder outras pessoas que te seguem verem, né, propagandas de coisas relacionadas. Então, isso tem um lado comercial, um apelo comercial hoje que é muito forte, né? Exatamente. E como que você faz para ter a sua marca pessoal, né? Você tem que ter, você tem que ser você, tem que ser íntegro. Qual que é o seu padrão, né? O que você quer mostrar? Qual que é o seu propósito? Já parou para pensar nisso? Crie um perfil nas redes sociais e faça as postagens que estão alinhadas com você, estão alinhadas com o seu propósito, né? Não adianta você transparecer na rede social, ser uma pessoa séria e na verdade você ser uma pessoa descontraída, né? Não, a mesma coisa ao contrário, não adianta nas redes sociais você ser descontraído e pessoalmente você ser sério. Não bate. A gente tem que ser íntegro com a gente e íntegro com o que a gente quer do nosso propósito, né? Postar as coisas que estejam alinhadas com o propósito. E para quem acha que isso não faz diferença, né? Que a rede social é minha vida pessoal e as empresas que potencialmente podem me contratar aí não tem nada a ver com isso, isso é um ledo engano, né? As empresas estão querendo saber da sua vida pessoal sim, né? E ela está exposta ali e a partir do momento que você está dentro da empresa, você é várias vezes a cara da empresa. Então é claro que eles querem saber, né? O que você está fazendo, qual é o seu comportamento. E tá tudo bem se o seu comportamento é mais extrovertido ou mais fechado, né? Desde que esteja claro, né? E esteja compatível com o seu dia a dia, né? Como é que você vai se comportar ali. Isso é muito válido. Uma dica, no meio da dica, né? Quando você for participar de um evento, por exemplo, né? Um evento que você efetivamente tem interesse, um congresso, um seminário, qualquer coisa desse tipo, coloque o seu e-mail pessoal, um Gmail, crie um Gmail profissional para você, ainda que seja separado, o seu Gmail profissional separado do seu Gmail da turma, dos colegas de combinar o churrasco, mas coloque o pessoal, porque se você coloca o da empresa, você um dia pode não estar na empresa, e aí aquele contato, né, que quem fez o evento e tal queria ter o seu contato, e se você se interessa pelo evento, você queria deixar o seu contato com ele, né? Porque hoje em dia a gente não anda deixando muito cartão de visita, né? A gente deixa o e-mail. Então o e-mail tá ali, e senão, quando você sair da empresa, tá desconectado, perdeu essa conexão, perdeu esse vínculo que você tinha, né? Porque a pessoa não vai conseguir ter o seu contato. Isso é uma questão de controle, né? A gente tem o controle dos contatos que a gente faz. É claro que se a empresa exige que você coloque o e-mail da empresa, coloque também, mas o importante é você ter o controle dessa rede de contatos, porque hoje você está nessa empresa e amanhã pode não estar, né? Então, por aí. E por que, né, que isso é uma dica para você se destacar da concorrência? Porque quem não é visto não é lembrado. Você precisa estar presente, né? E eu dou aqui o meu depoimento. Eu até 2012 não tinha, né? Não fazia parte de nenhuma rede social, ou praticamente nenhuma rede social, ou se era Orkut na época, nem sei se pode falar, se vão cortar isso aí. Mas enfim,
eu não fazia parte de redes sociais e eu entrei em redes sociais a partir de um curso de liderança que eu fui fazer, né? E uma dica que a instrutora me deu foi exatamente essa: esteja nas redes sociais. Quem não é visto não é lembrado. As pessoas precisam saber quem você é, né? Se você profissionalmente quer se destacar, seja dentro de uma empresa ou seja com a sua própria empresa, você precisa estar nas redes sociais, ser visto e passar a mensagem que você realmente, né, do seu propósito. Então, é isso aí. Terceira dica. Leia. Ler é um hábito que realmente poucos engenheiros têm. Quando eu falo poucos engenheiros, eu estou me referindo a todo o universo de engenheiros que temos, né, não só no Brasil, mas no mundo. Foi feito um estudo a respeito disso e se identificou que realmente os engenheiros leem muito pouco, né? E quando leem, tendem a ler muita leitura técnica, né? E pouca leitura variada. Então, quando a gente fala de ler o quê? Para começar qualquer coisa, serve até revista em quadrinhos, que é para criar e fixar o hábito da leitura. Se a gente pega e fala assim, então tá bom, eu vou começar a ler. Pega um livro desse tamanho, de um assunto que você não é dos que te chamam mais atenção, você certamente vai ler 1, 2 páginas e vai largar para lá, e o hábito não vai ser criado. Se você começa lendo alguma coisa curtinha, pequenininha que seja, mas você coloca que você vai ler todos os dias, né? Você coloca ali uma periodicidade para isso e você efetivamente lê, você vai criando o hábito e vai começando a gostar até que você depois lê tranquilamente. Eu tinha desse problema, meu pai me falava o tempo inteiro como criança, leia, e eu odiava ler, não gostava de jeito nenhum. Teve um dia que eu descobri um livro daqueles obrigatórios da escola que a leitura me prendeu, né? Um negócio de aventura, suspense, sei lá, um negócio desse tipo. Me prendeu. Meu pai já correu lá, viu qual que era a linha, comprou mais um tanto pra mim. Porque o dia que eu peguei e falei pra ele, não, eu gostei desse livro, ele falou assim, procura outro, Tati, procura outro dessa linha. Aí eu fui, mostrei, vi, ele falou assim, pode deixar. Já, 2 dias depois já estavam todos os livros lá em casa pra eu poder ler. E aí eu comecei a criar esse hábito, comecei a gostar de ler. E agora é fácil ler livro desse tamanho. Olha, é importante de ter um coach, né? Seu pai atuou como um coach. Meu pai atuou como coach, né? E é claro, né? Depois a gente vai refinando. Depois que o hábito existe, a gente vai refinando. E eu hoje, dependendo do livro que eu pego para começar a ler, o difícil é fazer parar. E essa leitura, né, quando você vai refinando ela, você vai buscando coisas afins com a sua área de atuação e, às vezes, mesmo que essa leitura não seja diretamente afim com a sua área de atuação, você vai buscar a forma de criar uma conexão com a sua área de atuação, né? Então, você vai lendo e vai enchendo a sua caixa literalmente, né? Quais são? Eu, por exemplo, gosto muito de desenvolvimento pessoal, né? Não sei se deu para perceber ainda nesses conteúdos aí, mas eu gosto muito de desenvolvimento pessoal e eu procuro ler sobre neurociência, procuro ler sobre inteligências, procuro ler sobre como o ser humano pode se desenvolver melhor e aplico isso dentro da engenharia. Né? Inclusive várias coisas que a gente comenta nesses conteúdos aqui estão embasadas em livros que eu li de grandes mentores e grandes caras e que em princípio você pode pensar assim, cara, isso não tem nada a ver com a engenharia, né? Só que é isso, eu venho descobrindo cada vez mais que o que pode te impulsionar dentro da engenharia, né, não necessariamente está relacionado diretamente com a engenharia, mas sim diretamente relacionado com o seu ser. E você não vem só lendo, né? Você lê, aplica e vê que efetivamente dá resultado, faz diferença, né? Porque uma coisa é a gente simplesmente ler, né? E outra coisa é a gente ler, aplicar e ver que tem resultado, né? Então aí é uma comprovação, né? É diferente. É aquele negócio, você aprende, pratica e repete. Exato. Né? Aprende, pratica e repete. E aí assim você vai
desenvolvendo. É porque o importante é você ler as coisas que não tem nada a ver com a engenharia, né? É isso que o Johnson falou, vai ficando informação ali dentro da sua caixa. E aí, uma hora, você começa a combinar as ideias. Então, na hora que tem soluções diferentes, né? A sua mente abre. E aí você fica presente, inclusive para novas oportunidades, né? E por que isso diferencia, então, ele e faz ele se destacar no meio da concorrência? É exatamente por isso. Você, quando tem novas ideias, você combina as informações e encontra soluções que uma pessoa que vai unicamente pelo caminho técnico acaba não solucionando, né? De repente, a solução de um problema técnico é simplesmente conseguir criar uma harmonia entre as pessoas que estão discutindo sobre esse problema e muitas vezes brigando sobre esse problema. Se você vai numa entrevista, por exemplo, um problema resolver questões técnicas ou saber questões técnicas, se estão solicitando que a pessoa seja engenheira da área técnica, normalmente todas as pessoas que vão estar ali sabem. Exatamente. Se você tem algo mais, é a diferença. Exato. Né? Então vamos lá agora para a quarta dica. Busque desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal te faz ser uma pessoa melhor, uma pessoa diferente, né? E é importante a gente entender, né, que antes de ser um ótimo profissional, a gente precisa ser uma ótima pessoa, né? A gente precisa desenvolver essas habilidades que te fazem uma melhor pessoa, e essa melhor pessoa vai ser um melhor profissional. Porque a forma como você faz uma coisa é a forma como você faz todas as coisas, né? Em várias áreas diferentes, né? Exato. A forma como você atua em casa é a forma como você age. Então não adianta agir na empresa, por exemplo. Então não adianta você agir de uma forma, achar que está, né, diferente em um lugar e outro. Você tem que desenvolver o todo, é o pessoal para poder conseguir fazer o que tem que ser feito, né? Foi feita uma pesquisa muito interessante com relação aos perfis de grandes empresários mundiais. E o que eles fizeram? Eles pegaram esses caras e analisaram o perfil comportamental deles praticando esporte. E conseguiram fazer uma correlação direta entre a forma como eles se comportavam no esporte e na vida profissional, né, como empresários. Então aqueles que eram mais agressivos no esporte também eram mais agressivos na vida empresarial, aqueles que eram mais conservadores no esporte, né, tinham mais cuidado, também eram mais conservadores. Então tem essa relação direta, né, entre o perfil da pessoa na parte esportiva e o perfil da pessoa na parte empresarial. E isso tem muito a ver com um tema que está muito em foco há bastante tempo, né, mas que também eu acho que quem é da área da engenharia não acaba não buscando esse tipo de informação, que é o das inteligências múltiplas. A gente tem o hábito, né, de relacionar a inteligência da pessoa com o QI, né? Uhum. Inteligente é aquele seu colega que tira 100 em todas as matérias e ganha medalha no final do curso e tudo isso. Esse aí normalmente tem umas 2, 3 inteligências, né? Das que estão aqui. Aqui temos 3, 6, 8 inteligências listadas. Essa pessoa que tem um QI alto e tira 100 em todas as matérias, ele tem ali no máximo umas três inteligências bem desenvolvidas. Não, e tá tudo bem, né? Isso aí é essencial. O mundo precisa de pessoas que têm essa inteligência lógica, matemática, espacial, visual, né? É necessário isso aí não tem nada de errado. Mas a grande sacada aqui é você enxergar que a sua inteligência não está limitada simplesmente ao seu QI, né? Você tem outros perfis de inteligência, e aqui a gente tem listado 8, mas tem estudos que falam que são muitas mais inteligências além dessas aqui, né? E que podem te levar ao sucesso, né? Não necessariamente você tem que ficar limitado a essas aqui. Vamos citar elas por curiosidade, Uhum. o pessoal só ter uma referência. Lógica matemática,
Essa normalmente é das que as pessoas sabem. E normalmente quem é engenheiro tem essa inteligência, né? Espacial visual. Nem todo engenheiro tem, mas muitos também têm. Costuma ser uma inteligência bem desenvolvida. Verbolinguística. Essa aí nem todo engenheiro tem, não. Já a parte de expressar, de escrever. Mas lá na escola, quem era bom em português, normalmente tem essa daí muito bem desenvolvida, né? E agora vem as outras, né? Que não são as que dão nota na faculdade ou no colégio, né? Intrapessoal. Que é a forma como eu me relaciono com o outro ser, né? A interpessoal. Essa aí é das mais importantes e que vem sendo trabalhadas, né, por grandes pesquisadores e por pessoas que realmente estão se desenvolvendo pessoalmente, né? Como eu me relaciono comigo mesmo, né? Como eu me reconheço, como eu desenvolvo o meu eu interior. Eu sei que pode parecer uma viagem isso, né? Mas é extremamente importante e você vê cada vez mais pessoas direcionando aí um determinado tempo, né, uma determinada parte do dia para fazer meditação, por exemplo, né, e que é extremamente válido para você desenvolver aí essa inteligência interpessoal, né? A naturalista, essa aí eu tenho que colocar aqui que essa eu ainda não entendo ela. Eu não entendo qual que é essa inteligência. Vou ter que fazer o dever de casa e pesquisar mais. Não, a inteligência naturalista são aquelas pessoas que se relacionam muito bem com a natureza, né? Que entendem melhor a natureza, que expressam melhor a natureza, interpretam melhor a natureza, né? Isso aí é interessante, né? E claro que muito válido também, né? A corporal sinestésica, que aí eu imagino que pessoal de dança, de artes deve ter bastante, né? Exatamente. A musical, o próprio nome já diz, né? Relacionada à música aí, né? E o que é muito importante com relação a todas essas que a gente citou aqui? Que você saiba de todas e tenha que desenvolver todas? Não. Que você reconheça quais são as suas, que você reconheça quais podem te beneficiar, né? Quais estão relacionadas com a sua área que você acha que vale a pena, né? Eu te garanto que assim, a intrapessoal e a interpessoal são duas que a gente tem que desenvolver mesmo, né? Procurar desenvolver porque o ser humano é um ser de encontro, né? É um ser de relacionamento e se a gente não sabe se relacionar nem com a gente mesmo, né? Que dirá com o próximo. Então são essenciais, né? Dentro desse desenvolvimento pessoal, né? Busque um mentor. O mentor, como a gente fala, é aquela pessoa que já passou pelo caminho que você quer trilhar e ele vai te ajudar a chegar lá na frente, né? O mentor, como a gente também já falou, ele pode ser alguém que te conhece, que você conhece ele pessoalmente, ou ele pode ser alguém que nem está mais no nosso plano, que é simplesmente foi um autor de algum livro que você está lendo, ou uma pessoa que está aí do outro lado na internet e que você enxerga que ela passou pelo caminho que você quer passar e que ela tem autoridade no assunto para poder te ajudar, né? E se você ainda acha, né, que isso não tem muito a ver com a parte profissional, procure entender o seguinte, né? As empresas cada vez mais elas contratam por conhecimento técnico, né? É fundamental você ter o conhecimento técnico para ser contratado. Mas cada vez mais elas demitem por questões comportamentais, né? Isso aí você pode perguntar para qualquer RH, né? Converse com pessoas que estão relacionadas aí a relações humanas, a contratação de pessoal, que eles vão te falar isso com certeza. E a gente, na engenharia, a gente não tem muito esse hábito de se preocupar por isso, né? De estar atento a que isso existe e funciona assim. A gente normalmente só olha as notas, olha o técnico, tá bom, ele tá bom. Só que isso funciona durante algum tempo, mas depois o comportamental realmente vai fazendo a diferença e você pode ficar sem o seu lugar exatamente pelo comportamento e não pelo técnico. E a gente fala isso porque a gente já passou por contratar pelo técnico e demitir pelo comportamental mais de uma vez. Exato.
E por que então que buscar o desenvolvimento pessoal é um diferencial? Porque as pessoas não buscam, as pessoas estão preocupadas simplesmente com fazer o técnico estar ali no dia a dia cumprindo tarefas A, B, C, D que não vão levar a nada e pouco se importando com a pessoa que está do lado, a pessoa que está lá do outro lado, do lado que eu falo é o colega, e a pessoa que está lá do outro lado, o fornecedor, o cliente, né? É isso aí, né? Então, vamos agora para a quinta e última dica? Sim, uma dica mais rapidinha para deixar uma coisa que, né, as pessoas talvez nem imaginem, né? Cuide de você, né? A gente falou um pouco mais de trabalhe mais em você num outro conteúdo, é mais extensa essa parte, mas cuide de você, porque não adianta nada você se preocupar com a produtividade, se preocupar com desenvolvimento pessoal, se preocupar com ler, com marca pessoal, se você não cuidar de você, se você estiver definhando, né? Então, assim, alimente-se bem. A gente está falando do ponto de vista de saúde de mesmo. Saúde. É aquela história que os avós falavam, nos nossos casos os pais também ainda falavam, saco vazio não para em pé, então come bem, porque não adianta se você não tiver, né? E come bem não é comer muito, é comer bem, é alimentar bem. Tem uma grande diferença. Durma bem. E dormir bem também não é deitar na cama e passar 10, 12 horas na cama. Isso não é dormir bem, a gente tem que ter um sono de qualidade. A gente pode dormir menos horas. Eu já vi um mentor falando que entre 6 e 9 horas é o período que um ser humano adulto deveria dormir, né? Tem pessoas que estão mais ali na faixa das 6 horas, elas já se sentem bem no dia seguinte. Tem pessoas que estão mais próximas da faixa das 9 horas para se sentir bem. Menos do que isso normalmente é prejudicial para a saúde, e mais do que isso também é prejudicial para a saúde, né? Então, o mais importante do que a quantidade de horas que você está dormindo é a qualidade dessas horas que você está dormindo. Medite, né? Acabei de comentar aqui agora no item anterior, mas a meditação é algo que faz muito bem para a saúde, e eu realmente acredito que as pessoas cada vez mais vão se dar conta que da mesma forma que você vai hoje para a academia, né, e que há 30 anos atrás o número de pessoas que ia para a academia era muito menor do que o número de pessoas que vai hoje para a academia, porque ao longo desses anos as pessoas foram realmente reconhecendo que estar bem fisicamente, estar na academia é um grande benefício, né, não só para o seu corpo, mas principalmente para o seu cérebro, né? Quem não sabe disso, o cérebro ele está diretamente relacionado à qualidade dele com a sua qualidade física. Então, meditar é uma coisa que as pessoas vão se dar conta, da mesma forma que fazer academia faz bem, meditar vai ser a academia mental, né? E pode reparar, várias pessoas de sucesso, se você olhar e pesquisar e procurar saber, a grande maioria faz meditação. Tem o hábito da meditação. Tem o hábito da meditação. E meditação é um negócio assim que muita gente pensa, poxa, eu não consigo ficar lá Sentar uma hora sentado. É lógico que não, a maioria das pessoas não consegue, né? Mas comece meditando 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Na verdade, eu já vi falando que se você simplesmente, para começar, você conseguir chegar numa janela, por exemplo, e respirar profundo 3 vezes, você já começou. Então, assim, com esse foco, esse foco, respirar fundo 3 vezes, prestando atenção na sua respiração. Você vai fazer 3 vezes, várias vezes, depois você começa a aumentar para 4, 5, né? Vai contando, e aí uma hora na hora que você perceber, você já está meditando 10 minutos, 20 minutos e muito mais. Isso aí vai praticando. E, né, para fechar, pratique exercícios. Como eu tinha acabado de falar, né? Tá mais do que claro, né? Tá mais do que claro. Mas por que isso, né? Por que cuidar de você fisicamente é algo que possa te trazer um destaque, né, profissionalmente? Porque
a imagem, a forma como você transmite o seu propósito conta muito, né? Não adianta nada você ter um propósito muito bonito, ter toda uma preparação mental, se a sua apresentação, os seus cuidados não transmitem isso, né? É a mesma coisa de, sei lá, de você ir no dentista banguelo. O cara é dentista e é banguelo, totalmente banguelo. Já vai ver que o cara teve um problema, né, de saúde, mas, né, você vai assim, um personal e o cara é obeso. Você não está transmitindo aquilo, não é coerente, né, não é compatível. Então essa imagem, né, esse cuidado é compatível com o que você quer passar, né? Se você cuida de você, a empresa vai contratar uma pessoa que cuida dela, é bem provável que a empresa também vai entender que você vai cuidar bem da empresa, ou da imagem que a empresa precisa ter, ou que quer que tenha, né? É isso aí, né? E é isso aí, a gente fecha mais um podcast do Engenheiro Turbinado. Eu sou Johnson Regueira. Eu sou Tatiana Ribeiro. E até a próxima. Até mais.